na posição que Deus lhe colocou. Fique na posição que Deus lhe colocou. Vale a pena, amados, vale a pena. Sabe, amados, circunstância vem para você, vem para mim, vem para todos. Mas, amados, existe uma graça. Existe a graça de Deus. Não é uma, não, é a graça. É a graça. Se fosse uma, era comum. Se fosse uma, poderia ser comparada. Mas é a graça. O apóstolo Paulo passou por determinada circunstância e o Senhor disse a ele: a minha graça te basta. A minha graça. Então, a graça do Senhor te basta, irmão. Fica firme. Fica firme, não desiste. Oh, existe uma coroa. Existe uma coroa, meu irmão, te esperando de glória. Existe uma coroa, irmãos. Irmão, o céu é bom, irmão. Tudo aqui vai ficar, não te embaraça com as coisas dessa vida. Não te apega àquilo que é perecível, mas coloca os teus olhos no Senhor. Eu não estou dizendo que você não pode ter, porque eu amo o que é bom. Mas, amados, o meu coração e o seu não pode estar nessas coisas. Amados, nós temos que estar com os pés na terra, mas com o coração no céu. Amados, o meu coração e o seu tem que estar no céu. Amados, a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e algumas coisas vos serão acrescentadas. É assim que está em Mateus? Não, como é que está, irmão Lula? As coisas serão acrescentadas. Aleluia! Todas as coisas, amados. E o que é todas? Todas são todas, amados. Não é um terço, não é um quarto, não é a metade. É tudo e tudo é tudo. Irmã, mas tudo não chegou. Te alegra com o que você tem e permaneça fiel. Amados, aquilo que teu dinheiro não paga, Deus pode te dar. Eu vou dizer de novo: o que o teu dinheiro não paga, teu pai pode. Não busca o Senhor pelo pão que perece. Aleluia! Não busca Ele pelo pão que perece. Amados, se Ele cuida das aves do céu, muito mais Ele cuida de mim e de você. Amados, nem Salomão se vestiu. Amados, você imagina como Salomão se vestia? A rainha de Sabá foi lá ver como era aquele negócio. Ela ouviu tanto falar, disse: não, eu tenho que ir lá. Eu preciso ver. Aleluia. E quando ela chegou, foi muito maior do que o que ela imaginou. Amados, mas os lírios do campo. Deus confunde a terra. É tempo de Deus confundir a terra. Aí Salomão, com toda a sua glória, o lírio do campo está mais bonito do que ele. Rapaz, o Deus que cuida do lírio, da erva, que hoje está verde, amanhã está murcha. Imagina de tu e de mim. E por que tanta inquietação? E por que desânimo pelo que não tem? E por que desânimo pelo que não chegou? Está celebrando o que já tem? Está celebrando o que já chegou? Está celebrando pelo que está na sua mão? Aleluia. Aleluia. Não há nada melhor do que Deus. Tudo que Ele, escute bem isso, irmãos. Vamos para a ministração. Mas, irmãos, eu vou ser guiada. Irmãos, escute bem. Tudo que você tem, ou que você venha a ter, nunca coloque acima de Deus. Não coloque nada acima de Deus. Tudo perece. Tudo perece. Mas Deus não. E não esqueça que tudo aqui vai
vai ficar. Tenha os seus pés na terra, pisando no melhor. Se você puder, vista o melhor, more no melhor. Mas o meu coração e o seu coração tem que estar no céu, desejando Jesus e agradar Ele e o servir de todo o coração. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu amo vocês. Estava com saudade de vocês. Amém, queridos? E quando o pastor Saulo me convidou para ministrar, eu disse: Espírito Santo, o que é que você quer compartilhar conosco? Conosco, amados, porque a gente também recebe. Eu recebo antes de vocês, está vendo? Quando a gente começa a estudar, o Espírito Santo vai trazendo as notas. Eu estou um pouco rouca, amados, essa mudança de clima. A cura habita em mim, mas eu não crio o suficiente para a manifestação dessa alergia, mas eu estou crescendo, amém, amados? Aí a voz falha um pouquinho por conta desse processo, mas Deus é bom e Jesus é fiel. Queridos, e eu fiquei orando ao Espírito Santo, falando com o Senhor: Pai, o que é que você quer compartilhar conosco? Que eu gosto de estar dentro do processo, né, irmã? Porque eu também sou ovelha. E a gente também recebe, precisa receber. E dentro do que o pastor tem colocado nesse ano, não sei se vai permanecer no ano que vem, não é? Famílias biblicamente saudáveis, unidade, não é? E crescimento extraordinário. Unidade que inspira e crescimento extraordinário. Aí, dentro de unidade que inspira, amados, subiu uma palavra ao meu coração essa semana. E o Espírito Santo colocou algumas coisas a respeito disso. Sobre unidade que inspira, a respeito de nós como irmãos. Amados, eu tenho até quanto? São 7h41. 35 minutos, obrigada. Louvado seja Deus por essa mídia abençoada. Aí, irmãos, e dentro desse tema, veio algo a respeito de nós como irmãos. Se eu tivesse titular essa ministração, seria o nome dela: Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Amados, e eu queria falar um pouco a respeito de irmandade, de irmãos, e eu fui pesquisar um pouco a respeito de tipos de irmãos, falando naturalmente. Tem um irmão sanguíneo, que é aquele que é filho do pai, mas de mãe diferente. Esse é o irmão consanguíneo. Existe o irmão de leite. Acho que os mais antigos conhecem isso, né? A mulher foi ama de leite de um menino. Que honra ter a senhora aqui conosco, amada. Ama a sua vida, irmã Sueli. Amém? Aquela mulher que deu de mamar o filho dela e a outra criança. No interior tinha muitas essas coisas, né? Hoje a gente não vê muito. Hoje vai para o IMIP e deixa lá. Aí lá já é o banco de leite, já mudou o negócio. Está mais moderno, né, gente? Aí tem os irmãos germanos, que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Tem o irmão de útero. Tanto irmão, mas eu nem sabia, cada um tinha um nome, viu? O irmão de útero é filho da mesma mãe com o pai diferente. Mas aí eu vi isso tudinho e eu quis dar uma definição, né? Definição segundo César Loyola. Para mim, amados, a definição de irmão, fora aquele que a gente não escolheu, né? Que nossos irmãos, que nós nascemos, os sanguíneos, eu mesmo tenho irmãos sanguíneos, né? Que é da mesma mãe e não é do mesmo pai. Mas se eu fosse definir como irmão, eu diria assim: irmãos são aqueles que de alguma maneira temos laços com eles, ou aqueles que nos afeiçoamos e nos tornamos irmãos. Temos laços de sangue com alguns, tem também os irmãos do coração, que eu acho louvável quem adota um filho, e tem aqueles irmãos que a gente escolhe, né? Lá em Provérbios 17, acho que eu anotei aqui, Provérbios 17:17 diz assim: em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz um irmão. E tem irmãos que a gente escolhe como irmãos. E tem os nossos irmãos em Cristo, né, queridos? Que a gente não escolheu. Olha que coisa mais linda. É feito os irmãos dentro de casa. A gente também não escolheu. Simplesmente eles chegaram. Né, pastor Vicente? O pastor Vicente não me escolheu para ser irmã dele em Cristo, mas aprove a Deus me alcançar. Irmãos, e sabia que do jeito que é na nossa casa como família, dentro da igreja, amados, a gente precisa ter uma boa convivência com os nossos irmãos? Irmãos, nós precisamos ser aqueles que levantam o nosso irmão e que não matam o nosso irmão. Nós precisamos ser aqueles, amados, que vai servir de suporte. E suporte que eu digo não é você pegar a carga do irmão, mas é você ser aquele que ajuda o irmão a prosseguir.
E não aquele, mas nós não podemos ser aquele, mas independente do tipo de irmandade que seja, nós não podemos ser aquele que vai acabar de matar quem já está quase morrendo. O caba está quase morrendo, aí chega eu com um golpe de misericórdia, pá! E muitas vezes esse golpe de misericórdia é dado com a língua. A mesma língua que nós profetizamos, que nós bendizemos, matamos alguém. Mas, amados, Deus nos chamou para sermos uma bênção na vida do outro. Deus nos chamou para sermos a extensão de Cristo aqui na terra. É bem verdade, irmãos, que vai ter alguns que nós vamos ter mais afinidades. Jesus tinha 12. Aí dos 12 tinha 10, dos 10 tinha 2, e tinha um que botava a cabeça no peito dele. Então não tem problema de você ter um mais achegado, mas nós não podemos discriminar o nosso irmão, amados. Lançar ele fora porque ele tem uma fraqueza. Eu não estou falando sobre sermos coniventes com o pecado, mas tem uma mão de misericórdia, um braço que ajuda, um braço que está pronto a levantar e dizer: conta comigo que eu estou aqui. Você pode contar comigo. Amados, como é bom no dia da aflição nós sabemos que podemos contar com alguém. Será que alguém pode contar com a irmã Cessa? Será que alguém, eu não quero que você me responda, pode contar com você no dia da aflição? Amados, a palavra diz que nós devemos sorrir com os que sorriem, mas também devemos chorar com os que choram. E às vezes, amado, fica mais complicado quando é na hora de chorar com os que choram. Mas no reino de Deus não pode ser assim. Os laços que nos unem, amados, são muito mais fortes do que todos esses que eu li aqui. O que nos une é o sangue de Jesus. O que une eu e você é o sangue de Jesus. E Deus e o mundo esperam uma resposta minha e sua como irmãos, de levantarmos, de ajudarmos, de suportarmos. Claro, irmão, que tem uns que são mais desafiadores. Tem uns que tem que ter uma graça dobrada. Como diz Vânia, tem que ter um copo de suco do Espírito. Você pega todos os frutos, eu acho que não é nem um copo, é um liquidificador de 2 litros. E você beber numa golada só. Mas é possível. É possível. Aí nisso vamos andar em unidade. E a unidade inspira. Não podemos, amados, nos gladiarmos. Seu irmão não é seu adversário. Seu irmão não é seu concorrente. Quando uma parte do corpo é honrado, todo o corpo é honrado. Eu tenho que me alegrar com a vitória de irmão Val. Nós precisamos nos alegrarmos e celebrarmos a vitória do nosso irmão, queridos. E eu queria que você fosse lá para Gênesis. Nós vamos ver, amados, 2 tipos. Eu vou tentar em 29 minutos. Eu não vou ler o texto todo. Vamos ver 2 tipos de irmãos, amados. Um irmão que tinha laço de sangue, a atitude daquele homem. E outro que tinha laço só de coração. E foi outra atitude totalmente diferente. Porque repousava espíritos diferentes nessas 2 pessoas. E vai lá para Gênesis 4, por favor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Gênesis 4, a partir do versículo 1 diz assim: coabitou o homem com erva. Eu estou lendo na Ara, se vocês quiserem colocar, por favor. Coabitou o homem com erva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim, da sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu seu semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irados? E por que descaiu teus semblantes? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aí o versículo 8 disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim
contra Abel, seu irmão, e o matou. Quando eu estava lendo esse texto, amados, Deus sempre nos alerta, né, irmãos? Deus sempre nos alerta. Essa é uma mensagem que foi tanta reflexão para mim esses dias, sabe, irmãos? E assim, teve algo que foi muito forte dentro de mim. Antes de Caim matar Abel, ele primeiro o invejou. Isso não pode ter no nosso meio. Irmã, que palavra dura. É Deus tratando comigo, com você. Se você não está com esse sentimento, irmãos, glória a Deus, continua com esse coração. É só uma vacina. E se existe essa raiz, toma isso como antídoto. Amém? Caim, antes de matar Abel, ele o invejou. Depois ele se irou. Aí ele se levantou contra seu irmão e o matou. Isso é muito forte, né? O invejou, se irou, se levantou e depois o matou. Lá em João 10:10, diz como, irmão Milton? João 10:10, o ladrão veio somente, né? Para roubar, matar e destruir. E qual foi a atitude de Caim aqui? Foi essa. Ele foi instigado por Satanás. O diabo deu a instrução, mas Deus disse a ele: o pecado jaz à porta. Cabe a Deus evitar que Caim fizesse aquilo? Não, cabia a ele, que ele disse, cabe a mim e a você. Amar, cuidar. Se não pode ajudar, não atrapalha. Se não pode ajudar, não atrapalha. E muitas vezes nós nos levantamos contra nosso irmão, queridos, e o matando na fé. Mas Deus levantou em você, amados, como ajudador. Um braço de extensão de Deus aqui na terra. Devemos ter cuidado, queridos, com isso. Para não estarmos levantando-se contra pessoas e matando, acabando com elas. Ministérios podem ser acabados por conta de mim e de você. Irmã, misericórdia, misericórdia mesmo. Amados, eu vou falar algo para você, não se escandalize. Mas o tema não é ser tu uma bênção. Seja ser uma bênção, então que eu e você não venhamos ser instrumentos de Satanás, como Caim foi. Amados, João 10:10 diz que quem rouba, quem mata, quem destrói é Satanás. E Caim fez isso. Ele teve a oportunidade de se posicionar, como o Janta falou. Mas ele decidiu dar lugar à ira. E a ira não provém da justiça de Deus. A ira do homem. E ele matou o seu irmão. O sangue dele foi derramado na terra. O sangue daquele rapaz clamou. E quando Deus foi tomar conta com ele, ele ainda falou: e eu sou por acaso o ama do meu irmão? Dissimulado. Não, eu não posso ser dissimulada, irmãos. Nós não podemos ser pessoas dissimuladas. Não podemos ser instrumentos do diabo. Somos instrumentos de Deus. Eu e você somos instrumento do Deus vivo. A minha vida e a sua vida é para a glória dele. E ele foi dissimulado, queridos. E eu lá sei. Mas quando, amados, o homem bate de frente com Deus, não tem como ele não mentir. Como ele não falar a verdade. Amados, e quando Deus falou, por que fizesse isso com teu irmão? E Deus o amaldiçoou. Uma sentença veio sobre Caim. Amados, e ele desejou a morte. Se você continuar lendo o texto, eu não vou ler porque o tempo não dá, mas o Senhor disse: não, ninguém vai te matar porque eu vou te marcar. Eita glória! Ele desejou a morte. O Senhor disse: quem disse que você vai morrer? E a morte é solução para problema? Não, irmão. Não, depois que está feito, tem que enfrentar e arrumar a bagunça que fez. Porque Deus avisou antes. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí o Senhor disse: não, o homem que matar Caim será vingado 7 vezes. E eis que deixarei um sinal sobre ti. E assim foi. E aquele homem perdeu a bênção de Deus. Amados, o que eu achei terrível é que ele não entrou na genealogia de Adão. Amados, ele foi apagado. Ele casou. Se você
ler. Ele teve filhos e filhas, mas Deus tirou o direito de ele entrar na genealogia de Adão. Veja como é sério, querido, nós nos levantarmos contra o irmão. Que eu seja uma bênção na sua vida, Etienne. Que eu possa ser um instrumento de Deus para te levantar. Que a minha vida possa inspirar você a permanecer de pé. Que eu não venha servir de pedra de tropeço na tua vida. Que esse seja o desejo do nosso coração, queridos. Não sermos pedra de tropeço. Irmã, que linguagem é essa? Minha linguagem é muito simples. Para você entender e não ter dúvida. É irmã Cessa sendo irmã Cessa. Linguagem simples. Não seja uma pedra de tropeço na vida do seu irmão. Deixa ele crescer, deixa ele avançar. E cresce e vive o propósito de Deus para a tua vida. O que Deus tem para ela é para ela, mas Deus tem algo para você. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem enteado. Eu tenho uma filha com meu digníssimo marido amado que Jesus me deu, mas eu tenho um enteado que quando eu casei já tinha uma bagagem. Mas o meu enteado não é meu filho, é filho dele. Mas Deus não tem enteado, Deus tem filho e filha. Você é filho. E o amor que Deus tem por irmão Milton é o mesmo que ele tem por Ximena. Celebra a vida do teu irmão. Celebra, te alegra, levanta ele. Aleluia. Eu disse, pai, que palavra dura. Mas Deus me conhece. Deus conhece você e Deus sabe por que nos trata. Porque Ele nos ama e quer que a gente cresça e floresça. É tão bom recitar o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. E é mesmo, mãe, nós vamos viver isso. Estamos vivendo, estamos caminhando nisso e vamos permanecer. E o que estava desajustado, eu e você vai fazer um checklist. Que quem faz é você e sou eu. Eu não posso fazer por Mary nem Mary por mim. Não é assim, Mary? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amados, olha. Todas as coisas estão nu. Eu tenho que ficar aqui, né, minha filha? Eu já me mexo. Todas as coisas. Me perdoe, Hannah. Eu vou me plantar aqui assim, tá certo? Olha, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. No qual a irmã Cessa vai prestar conta. E Deus vê a atitude do meu coração. Deus vê a atitude do seu coração. Irmã está me condenando. Não, irmão. Isso é papel do diabo. Ele que é o acusador da igreja. A gente não tem negócio com ele, não. O negócio da gente é com Jesus, para morar no céu. Mas tem que se ajustar, irmão. Aqui eu posso entrar de qualquer jeito, mas lá no céu eu não entro, não. Aqui é um hospital. Aqui é um hospital. Se tem alguém aqui da área de saúde, aqui entra coxo, com o olho só, de todo jeito, e vai se ajeitando. O pastor Saulo vai ajeitando daqui, vai para o discipulado, depois vai para o rema, a matrícula daqui a pouco vai abrir, viu? E vai, se ajeita, e vai, para quando chegar no céu, está aprumado, amados. Tem que chegar lá aprumado. Vou usar outro termo que a gente viu aqui na Bíblia. A gente não pode ser crente dissimulado. Temos que estar analisando a nossa vida, amados. E como eu estou me importando com o meu irmão. Qual é a atitude realmente do meu coração para com o meu irmão. Mas eu sei que aqui não tem nenhum Caim. É tudo Abel. Tudo cheio do Espírito. Amém? E se você observar, irmão. Caim pegou qualquer coisa. Ele pegou um bichinho lá. Talvez até zarolho. Talvez até troncho. Ele pegou qualquer coisa e deu. Mas Abel não. Abel pegou das primícias. Às vezes, irmão, seu irmão está crescendo mais porque ele está dando a primícia do coração dele. Quando eu fui mãe, eu tinha uma vida muito acelerada. Ainda tem, mas tinha mais. E eu não tinha muito tempo para estar em casa. Eu trabalhava, minha vida era muito corrida. E tinha uma revista antigamente chamada Marie Claire. Não sei se vocês lembram. E uma vez, no final de tarde, eu estava no consultório e eu estava vendo essa revista e estava falando sobre mães e filhos. Eu fiquei lendo, aí uma mulher lá do secular, lá, não lembro quem era ela, qual a função dela, e ela falou sobre tempo de qualidade, falando sobre mulheres que precisavam trabalhar e tinha mais tempo fora do que em casa, e eu era uma dessas.
E ela falou que o tempo que você tivesse com seu filho, ou com sua filha, ou com seus filhos, desse tempo de qualidade. Que não era a quantidade de tempo que você passava com ele, mas a intensidade. Irmãos, eu saí daquele consultório, eu nem sei que consulta eu fui fazer. Mas Deus falou comigo com aquela revista. Minha filha era pequena. Amados, às vezes eu precisava trabalhar final de semana. Mas eu e ela era a corda e a caneca. Amados, a gente fazia programação. Até hoje, ela está com 21 anos. Hoje ela tem já a vida dela, mas assim, a vida dela entre aspas, né? Não é mais uma criança. Mas a gente ainda tem muito vínculo, a cabeça dela é outra. Hoje ela já é uma jovem, quase adulta, assim, 21 anos, caminhando. Mas a gente ainda tem muito laço uma com a outra. Aí ele faz assim, as duas, olha. Ele diz em casa, as duas, olha. A corda e a caneca. Amados, eu não tinha muito tempo, mas eu tentava dar o tempo que eu tinha de qualidade. E mesmo assim é com o Senhor. Às vezes seu irmão está dando menos do que você, mas está dando com qualidade. Está dando com intensidade. Então faça com intensidade. E deixe seu irmão fluir. Deixe seu irmão fluir. Deixe ele fluir. Deixe ele fluir. Não impeça. E não impeça, queridos. 16 minutos, meu Deus, isso é um absurdo. Aí eu queria falar agora de Jonatas, não vai dar para me ler, mas eu vou parafrasear. 1 Samuel 18, a partir do versículo 1, tarefa de casa, tia Cessa. Irmãos, quando Davi chegou ali diante de Saul, a palavra de Deus diz, aqui em 1 Samuel 18, a partir do versículo 1, que a alma de Jonatas se apegou a Davi de um jeito que ele o amou. Ele tinha laço sanguíneo com ele? Não. Aí é aquele conceito de irmão que eu tenho, que muitas vezes a gente escolhe pessoas na nossa vida. Eu tenho amigos que são mais amigas, que são mais chegada a mim do que minha irmã, porque minha irmã mora muito longe, geograficamente a gente está muito distante uma da outra. E às vezes eu não posso estar muito com ela, e tem pessoas aqui que são muito mais chegadas a mim do que ela. Queridos, e Jonatas se apegou a Davi, a palavra diz que ele amou, e eles fizeram uma aliança. Jonatas deu a espada dele a Davi, e Davi não tinha nada. Davi era um pastor de ovelha. Jonatas era filho do rei de Israel. E ele se apegou a ele, ele o amou de um jeito. E ele deu a capa dele. Aquilo tinha muito sentido, irmãos. Ele estava fazendo uma aliança. Ele deu a espada a Davi. E Davi crescia prudentemente, ali guerreando de um jeito que gerou inveja no coração de Saul. Eu não estou lendo o texto, irmãos, porque o tempo não está dando mais para me ler. Vamos ler só alguns versículos aqui depois. Amados, mais um dia Saul se irou de uma maneira tão grande com Davi que tentou matar. Aí a gente vai ler agora. Amém? Vai, por favor, para 1 Samuel 19, a partir do versículo 1. A história da amizade está no capítulo 18, a partir do versículo 1 até o 5. Amém? Agora eu vou ler com você 1 Samuel 19. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber. Irmãos, veja só. Jonatas poderia ter morrido por conta do seu irmão que ele escolheu no coração. Será que eu e você morreria por conta do nosso irmão? E às vezes esse morrer aqui, irmão, não é no sentido literal, não. É no sentido figurativo. De eu e você renunciarmos a alguma coisa para suportar ele. Isso é morrer. Como o matar lá de Caim, eu e você às vezes pode matar alguém, não no sentido literal, mas figurativo, com palavras, com ações. Amém, queridos? E ele não poupou nem a vida dele por conta do seu irmão que ele escolheu no coração. E fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo, onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai e verei o que houver e te farei saber. Minha gente, veja que atitude diferente. Eu e você somos desse. Amém, queridos? Que tira alguém do abismo e não empurra. E vai,
morre. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque, ó rei, contra teu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus, e o efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa. Eu quero ser uma dessa. E você? Amém, irmãos? Outro espírito repousava sobre Jonatas. E ele não tinha laço de sangue com aquele irmão. Ele escolheu aquele irmão no coração. Aleluia. Aí o versículo 6 diz: Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Louvado seja Deus. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como antes. Que atitude diferente, irmãos. Como eu fui enriquecida quando eu li isso. Que eu e você possamos ser como Jonatas. Levantarmos o nosso irmão. Quando alguém, queridos, quando você vê alguém fala mal do irmão, você sabe que aquilo é mentira, defenda ele. Diga: não, não é assim não, aquela pessoa tem caráter. Não, Mary tem índole. Não, não é assim não. A história é diferente. E não se aquele menina foi mesmo, aí liga para outra: tu não sabe o que eu soube de Mary. Matando o irmão, queridos. Denegrindo a imagem. Não faça isso em nome de Jesus. Não denigra, mesmo que seja verdade. Deus não constituiu eu e você como juiz de ninguém. O papel do acusador é de Satanás. E o grande juiz é Deus, e o advogado é Jesus. E eu e você somos o quê? Aquele que vai estar aqui ajudando, encorajando, junto com o Espírito Santo. Amados, seja um anjo de carne aqui na terra. Irmã, que heresia não, irmãos. Uma pessoa que está pronta para servir. Não é contando que você é um anjo. Não, irmãos. O anjo não são seres espirituais que estão para servir aqueles que herdaram a salvação? Então seja uma pessoa assim, seja um canal entre a pessoa para servir. Você não é um anjo, amém, queridos? Eu estou falando no termo de servir. Esteja pronto, esteja disponível com uma palavra, talvez até com um recurso, se assim for preciso. Mas seja um facilitador da vida do irmão. Aí, irmãos, nós vamos viver isso, unidade que inspira. Aí a gente vai crescer. Uma coisa está atrelada à outra. Amados, um reino dividido, ele não vai subsistir. Ele vai, olha, ele não vai existir, ele vai rachar, ele vai quebrar. Uma casa dividida não prospera, amados. Nós não estamos cada um puxando para um lado. Nós estamos aqui com os pés na terra, mas o nosso coração está no céu e o nosso alvo é Cristo. Somos pessoas diferentes, mas o nosso propósito tem que ser o mesmo, amados. Levantarmos uns aos outros. Servirmos uns aos outros. Suportar uns aos outros. Mesmo que você precise tomar uma jarra de suco do Espírito. Tome quantas jarras forem necessárias. Amém? Tome, mas suporte em amor. Os desafiadores, para não dizer os perturbadores de Israel, a gente diz os desafiadores. Amém, queridos? Mas ele também é filho, feito eu e você. Quem tem muito filho, não é assim? Tem uns meninos que dá mais trabalho, né? Aí no reino de Deus é do mesmo jeito. Aí o irmão mais velho quer arriar a lenha, né? Mas aqui não pode ser assim. Eu não posso arriar a lenha, irmã Elete. E posso, mas eu não devo. Né? Eu posso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí eu queria que você fosse lá em Mateus.
A gente já está terminando. Você foi alcançado nessa noite? Irmãos, eu fiquei, viu? Acho que eu vou ser mais crente agora, assim. Vou vigiar mais algumas coisas. Irmãos, essa questão de se levantar contra o nosso irmão é muito sério, queridos. Aleluia. Vamos ter cuidado com essas coisas. Amém? Isso aqui é uma casa de conserto, é uma casa de amor. Lapada, amado. Chute, coice. Eu acho nordestino, é lá fora, aqui não. Aqui é ovelha. Ovelha mansinha. Ovelha é um bicho manso. Amém, queridos? Ovelha não dá coice, ovelha não dá chute. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Eu e você somos ovelhas. Ovelhas. E o grande pastor, o que cuida da minha e da sua vida é Jesus. Amém? Aí aqui em Mateus 12:30 diz assim. Isso aqui foi Jesus que disse, viu? Para você dizer, mas a irmã só leu o Velho Testamento. Aí agora eu vou ler com você o Novo. Jesus disse mesmo assim, não foi Cessa não, foi Jesus. Quem não é por mim... Eita, é assim mesmo, Geise? Quem não é por mim é contra... E quem comigo não ajunta... Eu estou juntando ou espalhando? Eita glória! Eita glória! Está juntando ou espalhando? As performances o Senhor vê, mas a atitude, as performances, me perdoe, o homem vê, mas a atitude do coração, Deus vê. Lembra de Caim, quando Deus perguntou a ele, fez teu irmão, e eu sou tutor do meu irmão? Inocente ele. O Senhor tinha visto quando ele tinha se levantado e matado seu irmão. Então, amados, que nós possamos examinarmos o nosso coração, vermos como nós estamos nos portando e servirmos, amados, de ponte para o nosso irmão crescer. Amém, queridos? Que eu possa ser uma ponte para você avançar. Não estou falando sobre sermos perfeitos, irmãos. Estamos nos aperfeiçoando. Estamos crescendo. Estou crescendo como você. Tem áreas na minha vida. Meu marido está comigo há 24 anos. Já comeu mais de 1 quilo de sal. Não é verdade? E tem áreas, amados, que eu ainda sou desafiadora. E ele sabe melhor do que ninguém. Eu posso falar dele porque ele vive comigo, né, irmãos? Uma boa parte da minha vida, né? Está ali minha sogra também nos honrando hoje com a sua presença. Então, queridos, tem áreas que nós estamos crescendo. É assim mesmo, irmãos. Mas tem coisa, irmãos, que eu sempre costumo dizer, não dá mais para a gente. Eu não posso chegar aqui, amados. Se eu chegar aqui com um babador e com uma toquinha até aqui, alguma coisa vai estar errada. A irmã Cessa surtou, né? Então, amados, se uma ovelha está dando coice na outra, alguma coisa está errado. Ovelha é um bicho amável. Amém? Nós somos ovelhas do pasto de Cristo. E nós não espalhamos. Quem espalha são os lobos. Que chega para querer roubar, mas nós somos ovelhas. Amém? Então nós somos por Cristo e não contra Cristo. Amém, queridos? Então guarda isso no teu coração. Eu sei que Deus, do jeito que alcançou a minha vida com essa palavra, alcançou a sua vida. Isso não é uma palavra para você ficar acusado, não. Quem acusa é o diabo. Aqui ninguém está fazendo o serviço dele. Amém, queridos? Nós estamos aqui como um canal para a sua vida ser alcançada. Porque Deus quer que você cresça. Deus quer que eu cresça. Deus quer me encontrar numa posição diferente da que Ele me deixou. Se você pega uma planta, bota aquela planta lá e ela não cresce. Eu mesmo sou assim. Eu ajeito. Se ela não quiser negócio, eu corto e jogo fora. Graças a Deus que Deus não é assim. Aí eu mando ele ajeitar, que ele é melhor na mãozinha com as plantas do que eu. Mas se ela não florescer, eu arranco logo e pego a caqueira e boto outra coisa. Mas graças a Deus que ele não é assim. Ele é longânimo. Aleluia! Agora, na longanimidade, eu deixo de provar de algumas coisinhas, porque eu estou sendo retardatário. Então, queridos, organize o que tem que organizar e seja uma bênção na vida do seu irmão. Amém, amados? Lá em 2 Coríntios, para a gente finalizar, eu acho que é 1 Coríntios 13:5. Deixa eu ver aqui se é isso.
1 Coríntios, e eu já vou estar finalizando com esse texto. Tenho quase certeza que é isso mesmo. Aleluia. 1 Coríntios 13. E deixa eu confirmar se não é o 5. Aleluia, isso mesmo. Diz assim, falando sobre o amor. Não se conduz convenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera e não se ressente do mal. Amém, queridos? Então, que nós possamos andar em amor, sendo uma bênção na vida do nosso irmão, não se portando inconvenientemente, não, amados, procurando os nossos próprios interesses, mas celebrando a vida do nosso irmão e sendo uma bênção na vida dele. Amém? Então, que o Senhor continue nos abençoando. Amém, queridos? Que a boa mão do Senhor que nos trouxe até aqui nos leve até o céu. Que eu e você possa continuar firme e constante no Senhor. Não se embaraçando. Tem uma frase de irmã Lúcia Faustino. Eu amo a vida daquela mulher. E ela diz, de uma vez ela pregando nesse púlpito, um culto domingo à tarde, ela disse que nem todo embaraço é pecado, mas todo pecado é embaraço. Começou com um embaraço na vida de Caim. Ele olhou para a oferta do irmão, em vez de organizar a vida dele, também dar primícia. Aí daí veio a ira, aí já veio o quê? O pecado. E chegou o ponto que Deus o alertou, e mesmo assim ele cedeu e matou o seu irmão. Amém? Mas louvado seja Deus que eu estou diante de homens e mulheres com o coração voltado para o Senhor. Voltado para a sua palavra. E se existir alguma área na minha e na sua vida que precisava ser ajustada, hoje com a palavra ela vai se ajustar. Deus acredita em mim, Deus acredita em você, e todos os dias Ele nos dá a oportunidade de nós acertarmos. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de saber se tem alguém nessa noite que não confessou Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está aqui, eu queria convidar você. Nós estamos aqui como igreja, como irmãos, amém, para te receber. Não vamos te dar um coice, nós vamos te amar, vamos cuidar de vocês. Foi só um alerta, viu? Não se espante, nós amamos, nós cuidamos e nós zelamos um pelos outros, amém? Então eu gostaria de saber se você está aqui, se você deseja participar dessa grande família, uma família que vai cuidar de você, que vai te amar, que você vai nos suportar em amor, e nós também vamos te suportar, e nós vamos caminhar juntos até o céu. Tem alguém nessa noite? Se você está aqui, não volta para casa sem fazer essa decisão. Ou se você por acaso se afastou, se você se afastou do Senhor, por algum motivo, nada é maior do que o Senhor. Nada é mais importante do que a presença dEle. Então, eu gostaria que você, se você desejar, venha estar refazendo essa aliança nessa noite. Nós estamos aqui como igreja, como irmãos, como corpo, como família de Cristo, para te receber de braços abertos. Tem alguém nessa noite? Louvado seja Deus. Que o Senhor te conceda outra oportunidade. Alguém que já nasceu de novo e não foi batizado com o Espírito Santo, se você está aqui, quer ser revestido, esse casal abençoado aqui, vai estar orando por você e você vai ser cheio. Todos cheios? Tem alguém com algum sintoma de enfermidade? Se você estiver sentindo alguma dor, algum desconforto, nós vamos unir a nossa fé com a sua e você sai daqui curado. Todos curados? Amém? Então que Deus continue nos abençoando. Amém? O dirigente?